E vamos seguir nesse tema economia, porque a semana foi bastante agitada no campo econômico, com as decisões sobre os juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Sobre isso, eu vou conversar agora, então, com o economista do Terraço Econômico, Caio Augusto Rodrigues. Caio, já vamos começar, então, analisando, né, Caio, essa situação, esse cenário de juros. E aí eu já queria começar entendendo como é que fica, né? O que puxou esse cenário, tanto já colocando aí nessa balança, nessa nossa conversa, tanto aqui Brasil como Estados Unidos. Seja bem-vindo, boa tarde. Opa, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no canal Rural. Na verdade, o que motiva essas decisões, tanto de manutenção de juros aqui no Brasil, quanto de elevação em 25 basis points lá nos Estados Unidos, são as missões que esses bancos centrais perseguem. Aqui no Brasil, essa missão é prioritariamente a inflação, depois também tem uma questão relacionada ao nível de emprego, que ainda aí não está muito bem estabelecida, e nos Estados Unidos essa missão ela é mais clara em relação à inflação e também aos níveis de emprego. Então aqui, né, saiu agora o IPCA 15, ele mostrou que a pressão que a gente verificou veio do lado dos combustíveis, que foi uma verdadeira importação de inflação de 2022, né? Quando a gente teve aquele momento, aquele corte unilateral de ICMS, aquilo representou uma exportação de inflação, porque aquilo ia impactar no caixa dos estados, como impactou, e aquilo ia precisar ser reposto depois, como a gente viu que está sendo reposto agora. Os outros itens verificados, eles mostram que a política monetária já está mostrando seus efeitos e a inflação já está desacelerando, que é uma coisa positiva aí, né? E sinaliza que cortes devem acontecer nos próximos períodos, principalmente no segundo semestre em diante. Mas nos Estados Unidos a situação é um pouco complicada, porque a inflação, a meta deles é de 2%, está em 6%, e os núcleos de inflação continuam muito elevados. E pelo lado do desemprego, o desemprego está no menor nível em 53 anos, seguro-desemprego está abaixo do esperado, o número de vagas geradas está acima do esperado, e agorinha há pouco saiu também o PMI, né, que é a medição do quanto os setores produtivos estão observando para o futuro, né? E esse PMI ele acelerou, o que significa que a economia ainda está com uma força bastante resistente. Isso deve impactar na inflação, então o ciclo de aperto deve continuar. Agora, Caio, pensando aqui no Brasil, né, os juros, né, com esse Comitê de Política Monetária do Banco Central, citou um ambiente aí de incertezas além do normal. Então, com certeza, o reflexo disso é uma escassez de crédito. Então, como é que fica esse cenário? É um cenário pessimista para quem precisa desse crédito, né, Caio? Esse caso que a gente teve agora, recentemente, né, das americanas, acabou dando uma certa secada no mercado. De fato, a gente verificou uma diminuição muito grande. Unindo isso ao fato de que a nossa taxa real de juros ela continua bastante elevada, né? Agora ela deve diminuir um pouquinho, mas está na faixa entre 6% e 8%, que é a maior taxa de juros real do mundo. Isso significa que, de fato, há uma contração do crédito. Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista jamais quando o assunto são as próximas decisões dos bancos centrais, né? É o fato de que o que faz com que o Banco Central observe a situação como podemos abaixar os juros nas próximas decisões é a inflação ceder, majoritariamente a inflação ceder. E para isso também há a grande expectativa, o grande aguardar aí da divulgação desse novo arcabouço fiscal, porque na prática, gente, funciona assim. Se o Banco Central estiver puxando o freio da economia, puxando o freio de mão, para que a inflação ceda, e o governo estiver colocando mais dinheiro na economia, imaginando estimulando a demanda e fazendo com que a inflação fique mais pressionada, isso significa que ao longo do tempo a gente vai ter juros mais altos e com essa expectativa de inflação sendo elevada para os próximos anos, para os próximos períodos, isso significa que esse juro, além dele permanecer alto, ele não tem muito caminho para descer. Então, diríamos que temos que esperar esses dois efeitos. Como é que essa crise de crédito que estamos passando vai impactar na inflação e se o governo vai decidir jogar lenha na fogueira da inflação, estimulando a demanda para além da conta, fazendo com que a inflação tenha pressões altíssimas. A preocupação do Banco Central
está nessas duas pontas ao mesmo tempo. Agora, Caio, quero aproveitar a sua presença aqui com a gente para falar sobre o recuo do Ibovespa, né, que é o principal índice aí da Bolsa de Valores aqui no Brasil, que nessa quinta-feira fechou abaixo dos 100 pontos, mesmo com as bolsas, né, lá nos Estados Unidos operando em alta. O que puxou esse recuo do Ibovespa, hein, Caio? O que fez com que esse recuo do Ibovespa acontecesse é essa briga que está rolando agora, né, entre o Poder Executivo e o Banco Central, toda essa questão de o Banco Central não quer ajudar o país a se desenvolver. Mas duas coisas precisam ficar claras. Em primeiro lugar, tem um tanto de ruído nessa grande queda aí, porque, de fato, operacionalmente falando, não há nada que o presidente da República possa fazer de imediato para demitir o presidente do Banco Central. Existe uma autonomia legal aí, então não é a coisa mais fácil do mundo, teria que passar um processo pelo Senado, não é a coisa mais fácil do mundo. Então, não se muda tanto. Mas, em segundo lugar, a grande preocupação que isso traz não é nem para agora, mas para o futuro. Por quê? O Campos Neto ele tem mandato pela autonomia do Banco Central até o final do ano que vem. Mas, a partir do momento que esse mandato acabar, se a ideia do governo for é o Banco Central que tem que mexer com juros para que a economia se desenvolva e não outras políticas de produtividade, outras políticas de educação, outras políticas setoriais que o governo poderia estar agindo, isso sinaliza para os mercados no intervalo relevante que a pessoa que será indicada a tocar o Banco Central assim que o Campos Neto sair, tende a ser muito mais leniente com a inflação. E, no final das contas, o efeito disso é muito mais negativo do que se espera, porque se de um lado o setor produtivo também pode estar engrossando o couro do presidente da República agora, dizendo que os juros estão altos, e eu concordo que eles estão altos. Por outro lado, se você abaixar esses juros com a expectativa futura de inflação pressionando muito, o tiro vai sair pela culatra. Se vocês tiverem alguma dúvida de como é que isso funciona, só pesquisar a situação recente da Turquia, que fez exatamente isso, desvalorizou muito o câmbio nesse processo e a inflação explodiu. É um reflexo, né, Caio? Caio Rodrigues, analista do Terraço Econômico. Obrigada, bom fim de semana, Caio. Opa, eu que agradeço. Obrigado.